Graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Hoje nós estamos no primeiro dia do nosso estudo do livro Metanoia. Nós estamos compartilhando essa série de audiobooks e a partir de hoje e nos próximos 30 dias, contando com o dia de hoje, nós vamos todos os dias, creio eu, passarmos juntos por uma renovação de mente, uma transformação de vida. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, que tem por título Metanoia vem primeiro. E eu quero ler o texto de Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, todo ser humano, na medida em que cresce e amadurece, ele tem de aprender a fazer escolhas. À medida que uma pessoa se converte e cresce no Senhor, é importante que entenda o conceito de prioridades segundo a palavra de Deus. Isso quer dizer o seguinte: qual coisa deve ser feita primeiro? A nossa vida é assim, nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muitas responsabilidades e nós precisamos estabelecer uma ordem de prioridades. Veja bem, Jesus nos deu uma grande revelação sobre algumas coisas que deveriam ser feitas antes de outras. Jesus, em seus ensinamentos, falou exaustivamente como estabelecer prioridades. No Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, Jesus trouxe muitos exemplos sobre o que devemos priorizar e fazer em primeiro lugar. Nessas passagens, a palavra usada para primeiro no original é próton. Próton significa o primeiro no tempo, ordem e número. Próton também significa aquilo que é o primeiro na classificação de ordem de valores. Então, próton diz respeito à coisa mais importante. É aquilo que precede todas as demais coisas. Por fim, a questão próton é a questão primordial. Considerando o texto de Mateus 6,33, considerando a porção bíblica que lemos no início desse áudio, no início desse estudo, qual foi a primeira mensagem de Jesus após ele ter sido batizado por João Batista e tentado no deserto? Em Mateus, capítulo 4, verso 17, nós vemos a primeira mensagem de Jesus, ou pelo menos a tônica da primeira mensagem de Jesus. Esse texto diz assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja, Jesus, na sua primeira mensagem, ele disse: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira palavra que inaugura o ministério de pregação de Jesus foi arrependei-vos, que no grego é metanoia. É isso mesmo que você está ouvindo. Jesus Cristo estabeleceu prioridades no seu ministério. E a primeira palavra que ele prega, ou seja, a palavra mais importante, porque ela inicia o ministério de Jesus, é arrependei-vos, que no grego é metanous ou metanoia, ou seja, mudança de mente. Então, a mensagem de Jesus dizia o seguinte: mudem a mente de vocês, para vocês serem pessoas melhores. Elevem a mente pensando nas coisas celestiais. Expandam a mente, pois o reino de Deus está chegando. Então vejam, Jesus disse que mudar a mente deve vir em primeiro lugar. Metanoia foi a primeira orientação dada àqueles ouvintes. Mudar a mente é de fato uma prioridade, principalmente para os que querem experimentar os benefícios do reino de Deus. Porque tanto a palavra metanoia como a expressão reino dos céus, elas aparecem na primeira fala de Jesus.
Assim, podemos entender que a manifestação do reino de Deus, ou experimentarmos os benefícios do reino de Deus, está diretamente ligado ao processo de renovação da nossa mente, da metanoia. Então, o que é o reino de Deus? Cabe aqui essa pergunta. Bom, vamos ler a definição de reino de Deus, ou do reino de Deus, segundo disse o apóstolo Paulo. Em Romanos 14:17 nós podemos ler: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vejam, o reino de Deus é um estado interior proporcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita no homem nascido de novo. Assim, o reino de Deus está no interior do homem. Guarde bem essa fala, essa minha expressão. O Espírito Santo habita no homem nascido de novo. Assim, o reino de Deus está no interior do homem. Nós podemos afirmar isso. Podemos dizer que o reino de Deus é algo interior, está em nós e é ativado de dentro para fora. Veja também o que Jesus Cristo disse a respeito do reino de Deus. Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21. Esse texto diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Veja, Jesus está dizendo que enquanto muitas pessoas estão buscando a manifestação do reino de Deus exteriormente, Jesus está ensinando: o reino de Deus está dentro de vocês. E esse reino de Deus precisa ser ativado através da metanoia. Lembremos-nos que Jesus pregou em Mateus 4,17, arrependei-vos, que é metanoia. Então, a metanoia, que é essa renovação de mente, que é essa renovação interior, tem poder para ativar o reino de Deus, o reino dos céus, que está dentro de nós. Então Jesus está dizendo em Mateus 6, capítulo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é interior e precisa ser ativado, experimentado a partir de uma renovação interior. Eu reafirmo para que isso fique guardado no coração, na mente de cada um de vocês que estão me ouvindo agora. De acordo com o texto de Mateus 6,33, Jesus Cristo disse que o reino deve vir em primeiro lugar. E o Senhor tinha uma santa expectativa pela manifestação desse reino. Em Mateus 6, na oração modelo, Jesus orou dizendo que venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Porém, nós devemos acreditar que a mudança de mente precede o reino. A mudança da nossa mente, a renovação da nossa mente ativa, precede e manifesta o reino de Deus. Talvez isso explique o porquê de muitas pessoas não priorizarem o reino. Não é uma afirmação absoluta, mas é uma palavra para reflexão. Muitas pessoas provavelmente não se entregaram para Deus de maneira plena, ou seja, não mudaram a mente, não renovaram a mente e por conta disso não estão desfrutando dos benefícios do reino de Deus. Que os próximos dias sejam dias reflexivos e nossa mente renovada nesse entendimento, para que o reino de Deus seja manifestado. Lembremos-nos sempre, metanoia vem primeiro. Renove a mente em primeiro lugar e tenha a sua vida transformada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te agracie sempre. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.